Eu queria trazer algo rápido, especial para a tua vida, que o Senhor colocou no meu coração. Quantos de vocês já estavam no lugar, pelo menos eu já tive essa experiência, de estar no lugar, acontecer o problema e o primeiro sentimento, a primeira vontade é de sair daquele lugar? De você estar num lugar onde é propício, era lícito, porta aberta, bênção na tua vida, aconteceu algo que a primeira vontade é ir embora de lá. Será que só eu já passei por isso? E o lugar é bênção, Deus te deu, Deus te colocou, Deus proporcionou aquele lugar para você. Mas você chega naquele lugar e acontece problemas, atrás de problemas, e a primeira coisa que você vê como norte, como projeto de evolução pessoal, seja profissional, de vida, familiar, é o quê? Ir embora. Vamos falar sobre isso. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema dessa mensagem, o problema não é o lugar. O problema nunca é o lugar. Você fala, não, o problema nunca é o lugar. Nunca foi o lugar. Abram comigo Gênesis, no capítulo 26. Sobreveio fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar. Avistando-se com Abimeleque, rei dos filisteus, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Agora já vamos ler o versículo 12. Versículo 12 vai dizer: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se um homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, o enchendo de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir poços, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Eles deu-se no mesmo nome que o seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam poços de águas nascentes. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: estas águas é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desses contenderam, e por isso recebeu o nome de Sidna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, como se não contenderam, chamou de Rebote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Muitas das vezes a gente vai para um lugar em que nitidamente ouvimos a voz do Senhor nos direcionando. Oramos, pagamos um preço, nos separamos e falamos: Senhor, me dê uma direção. O Senhor te dá esse direcionamento. E chega ali e você começa a ter problemas. E a primeira reação que você tem é que o problema é o lugar. Porque você começa a passar um momento em que parece que está tudo bem. Já reparou que no começo é sempre flores? Nunca é de primeira. Você nunca chega num lugar em que Deus te colocou. Entende bem o que eu estou dizendo aqui, vou frisar novamente. Um lugar onde Deus te colocou, Deus falou para você ir. Ou até mesmo um lugar onde você possa estar. Vêm os primeiros problemas.
É o lugar. Aí o que você acha? Eu vou mudar de emprego. Não dá. Não dá. Esse pessoal, como um pastor aqui ontem deu o testemunho dele, ou eu mato essa pessoa sai da empresa, ou eu tenho que sair. Não dá. Já passei por perseguição no trabalho. Não, puxa, não sei, meu chefe não está querendo pagar meu salário, não está dando certo essa contenda, esse problema, não, vou mudar de cidade. Vou mudar de cidade porque essa pessoa me persegue, essa pessoa só fala mal de mim, fofoca onde eu vou, eu estou vendo as pessoas me olhando atravessado, tem alguém falando mal da minha vida, tem alguém falando de mim. Aí você começa a fazer aquela oração que é chamada oração espírita, né? Chama oração ao contrário, a oração espírita. Em que tinha um louvor, antigamente, um corinho, quando eu era criança, né? Tem muita gente nova aqui, não vai saber. Tem a dó Jesus, tem a dó Senhor, prepara e leva aquele crente falador. Até parece que o Senhor faz isso. Então você acha que vai trocar de cidade, qualquer olhar, você acha que já é um olhar envolto a alguma coisa que disseram da tua vida. E você vai. Ou então você vai sair da igreja. Eu vou sair dessa igreja. Essa palavra, não. Toda vez está pregando para mim, está olhando para os meus olhos, está jogando piadinha para mim. Não, preciso sair. Não é assim. Ou até mesmo de relacionamento. Ah, não, já está dando muito problema, eu vou embora. Não dá, não. Acho que se eu for embora, o problema vai ser resolvido. Vai ser resolvido, irmão. Fugir sempre resolve o problema? Deixar sem resolver sempre resolve o problema? O problema nunca é o lugar. O problema não é o lugar. Mas a forma que enfrentamos as circunstâncias. A nossa posição espiritual diante de Deus sempre vai nos dar estratégia para que possamos tomar as melhores atitudes. Quando você está espiritualmente na posição em que o Senhor te chamou, não fisicamente, não o lugar que você está. Eu não estou falando sobre o lugar em que você se encontra, mas eu estou dizendo a posição que você se encontra diante dele, diante de Deus. Você sempre vai saber qual a melhor palavra, qual a melhor fala, qual a melhor estratégia. Nós sempre lidamos com o ser humano, irmãos. Eu posso ser servo de Deus, ser o líder de vocês, abaixo do nosso pastor, mas eu posso errar. O ser humano, ele erra, ele é falho. Eu posso falar algo que possa entrar no teu coração como uma mágoa, mas se você estiver diante de Deus espiritualmente, na posição correta, você vai saber até onde foi certa e até onde foi erro meu da minha fala. Se você estiver posicionado diante de Deus, você vai saber, Senhor, obrigado, essa palavra foi dura, me machucou, doeu, mas eu sei que foi para me tratar, é tratamento. Foi para me redirecionar. Obrigado por essa palavra. Ou não, ou você está numa posição totalmente longe daquilo que Deus quer para a sua vida e você vai achar que foi piada. Você acha que foi algo direcionado especialmente para você e não é assim. A primeira atitude que Isaac teve é querer sair da crise. Havia uma crise, havia uma seca, havia uma fome. Irmãos, imagina você no meio de uma crise, onde tudo à sua volta está desmoronando. A primeira coisa que você vai fazer, eu vou para onde tem água, eu vou para onde tem alimento, eu vou para onde tem sustento. E Deus fala, fica. Imagina você passar uma adversidade em que você sofre perseguições de todos os lados e Deus fala, fica. Havia fome na terra de Gerar. Havia fome, a escassez estava muito grande. E a solução lógica para ele seria sair dali e ir para o Egito, que era um lugar mais estruturado. O Egito era um lugar mais próspero, mais estruturado. Mas Deus fala para ele, não, fica. Permanece. Pergunto a vocês fariam o que Isaac fez? Será que eu faria o que Isaac fez? Será que diante de uma crise à sua frente,
que enfrentaremos no ano de 2025. Nós vamos correr ou nós vamos ouvir a voz do Senhor e ficar? Deixa eu te falar uma coisa, a bênção do Senhor não depende do lugar. A bênção para te alcançar, ela não depende do lugar. Ela depende só de uma exclusiva coisa, da tua obediência. A sua obediência, ela é sine qua non para que Deus libere a bênção para a sua vida. O seu posicionamento, você está onde Ele te mandou, fazendo aquilo que Ele te pediu, que Ele te ordenou, que Ele liberou a palavra. Isso é primordial, é a primícia para que você alcance a bênção do que o Senhor tem para a tua vida. Muitas vezes a gente quer fugir dos problemas. Quantas vezes eu tive esse sentimento, eu vou sair, eu vou embora. Não é possível que Deus vai me abençoar nesse lugar. Eu tive experiência de ficar em lugares por anos, de olhar situações e falar assim, Senhor, isso não é justo. Senhor, olha isso aí, Senhor. Senhor, olha essa situação. Como é que pode? Eu estou sendo fiel, estou sendo leal. Eu estou vendo os ímpios prosperarem, assim como o salmista fala. No Salmo 37 vai dizer, Senhor, eu tenho visto os ímpios prosperarem diante de mim e eu. Olha como eu tenho ficado. O problema sou eu, vou sair, porque passa dias, passam uns anos e nada muda. E parece que eu estou em vão aqui, fazendo a tua vontade, buscando a tua face. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. E vivi os questionamentos e falar, Senhor, não é só os ímpios, mas aqueles que não te servem como eu. É aí que mora o problema. É que você quer fazer grau de comparação. Senhor, eu estou todo dia na tua casa, eu estou varrendo, estou limpando, eu estou pagando preço, Senhor. Mas a pessoa chegou ontem, a pessoa não faz nada, Pai. Senhor, essa pessoa já está ali em cima. Essa pessoa já alcançou certas coisas que eu estou buscando há anos. Senhor, eu tenho pagado o preço. Faço pergunta a vocês. Jesus, eu vou pegar o maior exemplo que já passou por essa terra. O maior, ele não há comparação. Jesus estava em jejum, não estava, irmãos? Não é? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito levou Jesus para onde? Pagando o preço, jejuando e pagando o preço. O Espírito do Senhor conduziu para onde? Para o deserto. Sim, ok. E Satanás o conduziu, o inimigo levou ele para onde? Não. Levou ele para as montanhas. Olha isso aqui tudo. Vou te falar uma coisa, você talvez não esteja entendendo o processo que tem na sua vida. Eu vou repetir o que eu falei ontem. O Pai deixou a pedra de esquina para deixar um pilar sobre as nossas vidas. A promessa, ela passa pelo processo. Você nunca vai chegar na promessa sem antes passar pelo processo. Mas para você, e tudo pela letra P. O Pai deixou a pedra para que nós sedimentássemos nela, para que quando você chegasse na promessa, você precisa passar pelo processo. Mas tem um P nesse porém, de P's, de palavras com a letra P. Você precisa permanecer. Você precisa permanecer. O Espírito conduziu para o deserto. O inimigo o levou para o alto. Nem todo mundo que está no alto foi Jesus que levou, irmãos. Eu demorei muito tempo para entender isso. Fala, Senhor, eu estou pagando o preço, mas eu estou nesse deserto, mas eu estou contigo. É nesse deserto que eu tenho algo para tratar contigo. É nesse deserto que eu estou te fortalecendo. Eu estou restabelecendo a tua estrutura. Eu estou fazendo você mais forte. Você está aguentando maiores adversidades. Quer fugir do deserto? Pode fugir. Mas cuidado que você fica vulnerável a ser levado para o alto pelo inimigo. E quando você chegar no alto, você vai ouvir vozes.
Se prostrado me adorares, eu te dou, e você se prostra. Aí você começa a ganhar coisas. Você começa a ganhar coisas, sem perceber de onde elas estão vindo. E de uma hora para outra, tudo vem ruindo. Aí as coisas vão ruindo. Quem nunca viu isso? As coisas vão ruindo. Você está dando tudo errado. Tudo na minha casa está estragando. As coisas estão desfalecendo. O que está acontecendo? Nada está dando certo. De uma hora para outra, tudo ruim. O que aconteceu? Será quem te deu foi aquele que garante, que é permanente, que é constante? Nós temos esse grande problema. Deus ele vai abençoar quem obedece, não importa o ambiente. Não importa o ambiente em que você esteja. Se você obedece, Deus te abençoa. Deus vai te abençoar. Em Gênesis 26, 12, diz que Isaac semeou naquela terra e colheu a 100 vezes mais no mesmo ano. E, irmãos, imagina um tempo de seca e escassez. O homem começar a semear 100 por um. O ambiente era favorável para isso? O tempo era favorável? As circunstâncias eram favoráveis? Não. Mas quando você faz a vontade do Altíssimo, Ele garante. E tem vezes que tem pessoas do outro lado que eu não estou entendendo. Assim como eu estive do lado de pessoas e falo assim, mas como é que pode? Ele está sendo honrado. Ele é fiel. E as circunstâncias estão fazendo ele prosperar no meio do caos. No meio da adversidade, você não está entendendo. O ambiente era totalmente desfavorável. Mas mesmo assim, Deus o abençoou. Transformou a realidade de Isaac. A terra seca. Ninguém conseguia plantar. Mas havia o que sobre a vida de Isaac? Uma promessa. E quantas das vezes temos promessas das quais nós mesmos abrimos mão dela? Deus fala assim, eu vou te dar, você permanece, fica firme que eu vou te dar. A primeira coisa que acontece, você olha para a situação e fala assim, aqui não dá não, não é aqui que Deus vai me abençoar. Não há possibilidade alguma de sair alguma coisa daqui. Olha o momento de escassez, olha a terra está seca, olha como o ambiente é ruim. O meu chefe é macumbeiro, é satanista, o meu supervisor, ele pega no meu pé, ele odeia crente, está totalmente desfavorável. Como é que Deus vai me dar alguma promoção? Como é que Deus vai me honrar nesse trabalho? Como é que eu vou ser próspero aqui? Como as coisas vão evoluir aqui para mim? Como eu vou tirar meu sustento daqui para comprar minha tão sonhada casa que o Senhor me prometeu? Ou meu carro? Ou conseguir aquilo que Deus me proporcionou? Senhor, como é que o Senhor me abre uma porta dessa, Senhor? Eu tenho que estar todo dia guerreando. Como é que é isso, Senhor? Me ajuda. Não dá para eu passar por isso. Será que não? Será que você não precisa lembrar da palavra que Ele liberou sobre a tua vida? Deixa eu te falar uma coisa, o que muda a nossa realidade é a nossa postura. A sua postura, ela vai determinar o resultado daquilo que acontece com você. A gente vem reclamar do lugar, isso é normal. A gente reclama do lugar, a gente reclama da pessoa, mas a gente não muda a atitude. Quais têm sido as suas atitudes? O problema é não mudar de atitude. Se Deus mandou ficar, o que a gente precisa ter como princípio? Nós precisamos de 3 coisas que nós vamos abordar.
para que você possa conseguir atravessar o processo em encontro às promessas que Deus tem. E ver que o problema nunca foi o lugar, nunca é o lugar. Ser fiel e obediente. Isaac, ele podia ter sido fiel e obediente e não ter semeado nada, não é? Mas ele semeou. No meio da escassez, ele acreditou numa palavra que foi liberada do trono para a vida dele, que já tinha sido liberada para a vida do seu pai. E ele, eu vou permanecer, eu vou semear. A minha pergunta é, você tem feito isso? No meio da escassez, você tem semeado? Ou você pode falar assim, não, se eu semear agora vai faltar para mim amanhã. O momento é desfavorável, a gente vive um momento de escassez, eu preciso guardar, eu preciso juntar. Será que se eu der aqui vai faltar? Eu não estou falando só de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando de você estar com 2 quilos de feijão, você saber que o teu irmão está precisando de um, você ficar com medo. Durante a semana faltar feijão para você, mas sabendo que a palavra foi liberada, mas não, o momento é está dificultoso. Irmão, a cartela de ovo está R$30. O ovo que a galinha já não chora mais, a galinha entra em prantos para colocar. É R$30, irmão. Aí eu compro a cartela de ovo com 30 ovos. Só que aí daqui eu dê 15 para alguém? Que eu divido a minha cartela? R$40 a cartela de ovo. E como é que ficam meus filhos? E se faltar ovo durante a semana? Ou você confia, ou você não confia. Segundo ponto que vai te fazer passar nesse processo é manter a postura de fé. É você não olhar para as circunstâncias, não olhar com o olhar humano, mas olhar com o olhar espiritual. Não se contaminar com aquilo que os seus olhos veem. Os seus olhos te enganam. Os seus olhos podem te enganar. Estava vendo, na verdade eu recebi um vídeo em que esse pessoal de faculdade, né, de estudo de casos, eles fizeram uma encenação, um estudo de caso na rua, em que a mulher ela debatia com o rapaz, e ela correndo, e ele vindo atrás dela falando. E uma menina vendo aquela cena, dele vindo falar com ela, de uma forma meio abrupta, começou a querer defendê-la. Ela, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela, o que houve? Manda ele parar, manda ele parar, manda ele parar. E ele só estava vindo andando. Enquanto ela mandava ele parar de andar atrás dela. Essa outra mulher que viu essa cena, a primeira coisa que ela fez foi sacar um canivete de dentro da bolsa. Que o Rio de Janeiro não é para amadores. Mano. Tem gente que anda agora com canivete. E ela, a primeira coisa que fez, não foi falar nada. Ela pegou o canivete e enfiou o canivete na barriga do rapaz. E a menina que estava encenando, pedindo para ele parar, falou, não, moça, não, isso aqui é só um estudo de caso. É só para a gente ver a reação das pessoas. A gente está fazendo uma pesquisa para a faculdade. Mas já tinha dado uma perfuração que chegou a furar a órgão, furou tudo. Os teus olhos te mostram algo. As circunstâncias podem parecer que era aquilo. Estava tão evidente que a situação era aquela. Eu vivo num contexto onde totalmente qualquer situação dessa, você pensaria o quê? Mas calma, nem tudo é do jeito que parece.
Poxa, mas era uma encenação, eles não deveriam fazer isso no contexto que a gente vive, na cidade que a gente vive, e conforme essa cidade está, não pode fazer uma situação dessa. Mas, na verdade, eles estavam fazendo isso para tentar contrariar essa realidade que vivemos, para que nem tudo seja aquilo que a gente imagina que seja. Mas um jovem sofreu uma facada, e pior que ela não enfiou de uma vez só, ela enfiou várias vezes nele, umas 5 vezes, eu acho, se eu não me engano. Isso é sério. Não se deixe levar por aquilo que os teus olhos mostram. Os nossos olhos podem se enganar. Se o nosso coração, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso, imagine os nossos olhos. Ah, não, mas deixa eu te falar, ele é tão bonito. Ele é tão belo, ele é tão bonito. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, mas ele é tão bonito, ele é tão cortês. Olha a forma que ele fala. Olha a forma que ele trata. Quantas das vezes eu vi acontecer? Os teus olhos te enganam. Ah, não, mas... Não, ela é bonita. Ela é bonita. Cuidado, Gustavo. Ela é bonita. Olha como é que ela é bela. Olha como é que ela joga o cabelo. Os olhos enganam. Mas quando você olha com os olhos espirituais, o Senhor te direciona. E o terceiro é você crer que Deus mudou o ambiente. É você crer que, independentemente, Ele pode te fazer prosperar em meio a tempos difíceis. Que Ele pode te exaltar aonde você esteja. Eu passei num lugar, muitos anos, em que eu buscava o reconhecimento de pessoas, mas eu não buscava em Deus ser reconhecido por Ele. E pessoas falavam para mim, cara, tu tá perdendo tempo lá, cara. Pô, vem para cá, vem com a gente. Isso é um talento desperdiçado ali. Mas foi o Senhor que me colocou ali. Eu falava, Senhor, não estou vendo a situação mudar. Mas quando o Senhor quis que eu saísse, eu saí. Eu não saí deliberadamente. Foram 2 anos orando o Senhor, clamando, mais de 2 anos, orando o Senhor, pedindo o Senhor me dê um direcionamento. Até que as coisas começaram a acontecer. Mas começaram a acontecer, o Senhor falou assim, eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. Mas eu estou te tirando daí, mas eu vou mostrar para você que eu mudo o ambiente, eu mudo a história. Eu transformo a terra seca para te fazer dar frutos. A terra pode ser seca, mas se eu mandar você plantar, aí ele sai. Pode ser uma rocha no meio do deserto, mas se eu falar para você bater com o cajado, vai sair água. Pode ser um oceano na sua frente, mas se eu falar para você andar sobre ele, ele se abrirá. Se não se abrir, você anda por cima dele. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar. Os seus olhos podem falar assim, ah, não, já foi. Já era. Eu canso de contar a história de um pastor. Hoje a sua esposa já é falecida. Mas aquele homem, todas as vezes que os médicos falavam, pode desligar o aparelho, já foi. Aquele homem ia lá no leito da esposa, orava e falava, Senhor, eu não consigo viver sem minha esposa. Ele fez isso na primeira, a mulher voltou, na segunda voltou, na terceira voltou. Quando voltou na terceira, ela reclamou. Homem, mas eu estava tão bem onde eu estava. Por que tu me chamou de volta? Ele, porque eu não vivo sem você. Hoje Deus levou ela de vez. Mas se você crer, Deus muda a história até dos quem está morto. Deus traz vida a quem está morto. Mas depende da minha postura, do meu posicionamento, do seu posicionamento e da sua postura.
Talvez você esteja falando assim, poxa, o Senhor me deu uma orientação para fazer isso, mas não está acontecendo. O problema não é. Não. O Senhor mandou abrir esse negócio, o Senhor falou que ia abrir, abriu essa porta, o Senhor falou que ia fazer. O problema não é o lugar, irmãos, o problema é a tua conexão com Deus. No meio do trajeto você perde a conexão com Deus e você começa a ficar com a sua visão turva. Você começa a perder o foco. Você começa a deixar de olhar para onde deveria. Você começa a esquecer da promessa. Você começa a esquecer de que você tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Você começa a esquecer de colocar isso todas as vezes que você dobra o teu joelho diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho a palavra. Não, você começa a questionar a palavra. E eu já falei e vou repetir para vocês, todas as vezes que a dúvida bater a sua porta, duvide da dúvida, mas não duvide da promessa, não duvide da palavra. Porque a palavra de Deus, ela não retrocede, ela não volta, irmãos. Ela foi liberada, se Deus falou, haja, houve luz. Se Ele falou, faça, foi feito. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. O único impeditivo de que as coisas de Deus aconteçam na sua vida são as suas posturas e as suas decisões, a sua desobediência, a sua perca de foco, a sua falta de visão, a sua falta de fé, a sua falta de conexão. Quantas das vezes começamos uma coisa totalmente animado, não, isso vai acontecer, que eu não sei o que, as adversidades vão vindo. Vão vindo adversidades, você vai perdendo o foco. Ah, não, vou começar essa faculdade, eu vou fazer. Ah, não, vou fazer. É o meu sonho. Irmão, quanta gente eu vejo. Ah, meu sonho é ser isso. Ah, daqui a pouco é meu sonho ser aquilo. Ah, eu vou começar isso. Ah, não, eu fui reprovado na prova. Ah, não quero mais não. Ah, não, é muito difícil. Ah, não, então... Eu tenho um amigo que ele fala para mim, cara, eu quero escolher um curso que não tem matemática. Aí ele viu educação física. Ah, não tem matemática. Tu estuda ossos, tu vai estudar não sei o quê, um movimento do corpo. Ah, não quero matemática não. Ah, vou para psicologia. Não, psicologia tem matemática um pouquinho. Ah, vou para isso. Não, aí lembrei mesmo, tu é assistente social. Pergunta a vocês, ele está mais de 15 anos nessa. Fez faculdade? A desculpa que o problema é a matemática. Eu tenho o privilégio de ser professor, irmãos. E quando eu estou dando aula, a maior dificuldade de alguns alunos já falar para mim, professor, matemática não dá, mano. Professor, matemática não dá. Não dá matemática, né, Gustavo? Matemática não dá. E eu que fiz história, e só me dava com as letras. Quando eu fui estudar engenharia, eu vou falar para os irmãos, eu fiquei perplexo. Minha esposa sabe quantas vezes eu chegava em casa, sentava e chorava e falava, eu sou burro. Não é possível que isso não entre na minha cabeça. Eu passei meu segundo grau inteiro, minha escola inteira, sem saber o que era a regra de 3. E eu tenho um nível superior, não sei o que é regra de 3, eu me senti um idiota. Eu me sentia um semi-analfabeto, um analfabeto com diploma na mão. Mas depois eu fui estudando, eu fui entendendo. E deixa eu te contar um segredo, Gustavo, para que você que não gosta de matemática, percebi que você é matemática e são inimigas. Você não precisa amar matemática. Você não precisa gostar dela, mas ela precisa se sujeitar a você. Eu dominei a matemática não me dominou, o medo sobre ela não me dominou. Eu comecei a ver a matemática como a minha aliada, a minha súdita. Eu preciso saber isso aqui, eu vou estudar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou aprender. A matemática não vai me fazer temer. Assim são as adversidades que se apresentam. Não sou eu que vou me sujeitar ao medo de enfrentar. Não! As circunstâncias, elas precisam entender que eu estou debaixo de uma palavra, que eu estou debaixo de direcionamento, que eu tenho promessa. Então as circunstâncias se dobrarão ao Deus que eu sirvo.
E automaticamente eu vou alcançar aquilo que Deus me prometeu. A terra está seca, mas eu vou colher a 100 por um. Porque eu tenho uma palavra. Eu não vou me submeter ao medo, irmãos. E uma frase que eu aprendi que é a pura realidade: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Quantas das vezes o medo tira o desejo das pessoas de tentar? Tem gente que não tenta porque tem medo. Eu estava preparando uma aula, eu fiz um levantamento, que eles fizeram uma pesquisa, que o brasileiro ele agora está igual um ocidental, né? Brasileiro, os latinos, a gente do Ocidente, a gente está igual ao Oriente, está vivendo mais, glória a Deus por isso, glória a Deus pela terceira idade. E numa pesquisa feita por um órgão internacional, foi visto que todas as vezes que você perguntava para um idoso, perguntava para uma pessoa de idade, qual era a maior frustração dela, você sabe qual era a maior frustração do idoso? Pasme, tanto no Ocidente quanto no Oriente, a fala era a mesma. Eu me arrependo de não ter tentado. Eu não tentei fazer algo que eu deveria ter feito. E hoje eu vivo com a frustração de saber como teria sido se eu tivesse feito. Isso é muito forte, irmãos. Porque se você tivesse ouvido a palavra liberada para você e você tivesse tomado a atitude de ter feito aquilo que o Senhor falou que estaria contigo, aonde você estaria hoje? Se você tivesse ouvido a voz da sua mãe, do seu pai, eu deveria ter feito aquilo, e você fez, você teria vivido o que você viveu? As frustrações que você viveu? Se você tivesse tentado aquilo que você deveria ter tentado, e você desistiu, aonde você estaria hoje? Quantas vezes você desistiu? Ou quantas vezes o medo impediu de você ter tentado? Aonde você estaria se você tivesse feito? O que você abriu mão de viver? Por conta do medo? Por conta da insegurança? O que você deixou de viver? Tem mas muita gente frustrada por conta disso. De olhar para o passado e falar, se eu tivesse feito, aonde eu estaria? O que eu teria experimentado? Se eu tivesse feito aquela faculdade, eu teria passado pelo que eu passei? Se eu tivesse continuado? Se eu não tivesse deixado o medo tomar o meu coração? Se eu tivesse tentado? Se eu não tivesse desistido no meio do caminho? Porque circunstâncias falaram mais alto. Eu fui sempre para a rota de segurança. O ser humano tem por primícia, eu vou para a rota de segurança. Eu vou tomar as atitudes mais seguras. Não, isso aqui pode me trazer prejuízo. Não, isso é muito arriscado. Não vou fazer, isso aqui está arriscado demais. Será que você estaria onde você está hoje? Será que você não teria vivido coisas extraordinárias? E você vai ficar remoendo isso a sua vida inteira, porque eu não fiz, porque eu não tentei, porque eu não fui até o final. Tem muita gente assim, vivendo a vida frustrado por não ter tentado, ou não ter permanecido, ou não ter arriscado. Irmãos, eu não estou falando para você viver uma vida absoluta, arriscando tudo, não. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de coisas que você podia ter feito, estava ao seu alcance. E talvez foi Deus que liberou sobre você e você não fez porque você achou que estava muito fora da sua realidade. Senhor, mas eu vim de família pobre, o Senhor está dizendo que eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Senhor, mas será? E o Senhor fala, eu vou dar, eu vou fazer. Mas Senhor, Senhor, aí começa a questionar, mas Senhor. E esse mais Senhor vai enfraquecendo a fé. Esse mais Senhor fica te fazendo o que você gere a tua dúvida. E na dúvida você sempre toma as atitudes que para você te traz segurança, é mais seguro que você pensa. Não, isso aqui é mais seguro. Isso aqui é certo que vai acontecer, eu prefiro fazer desse jeito.
Mas se Deus te liberou, se Deus falou, Ele vai te sustentar. Ele garante. Ele garante. Ele prepara o caminho, Ele prepara o sustento, Ele vai preparar tudo. A maior certeza que você precisa ter na tua vida é que a bênção não está atrelada ao lugar. A bênção está atrelada à tua obediência, à tua postura, às suas decisões, aquilo que você faz. Não é sobre o lugar. Porque se Deus te mandar sair, você sai. Se Deus te mandar ficar, você fica. Mas faça debaixo da obediência. Faça debaixo da palavra. Debaixo da palavra, você está garantido em Deus. Para terminar, eu quero perguntar, o que você tem considerado um problema hoje na tua vida? Qual é o problema que você tem considerado? Você tem buscado em Deus resolver esses problemas? Tem confiado que Deus vai transformar a situação, ou você tem pensado em fugir? Você tem pensado em abrir mão? Você tem pensado em desistir porque está te dando trabalho? Está te dando um trabalho desproporcional. Tem gente que está desistindo por qualquer coisa. Irmãos, a gente chegou num tempo em que até mãe tem desistido de filho. Porque é mais conveniente abrir mão de um problema. É um problema muito grande. Não, deixa fazer. Vai embora, então vai. Ela quer ir morar com ele? Vai. Cuidado. Ele quer ir pro pai? Deixa ele ir pro pai. Ele quer ir para... Deixa ele ir. Eu não quero mais ficar ouvindo problema. Cuidado. Deus, Ele muda a situação. Quantas mulheres, irmãos, quantas mulheres de círculo de oração eu vi orando por mim, orando por você, orando por um monte de pessoas, os filhos no tráfico, o marido na bebedice, e aquelas mulheres pagando um preço, fiel, acreditando que Deus mudaria a situação. E Deus muda. E Deus muda pela fidelidade delas. Deus transforma pela fidelidade. O que hoje tem gerado um problema para você? Você tem procurado resolver? Você tem procurado enfrentar? Você tem falado, não, eu vou continuar, eu vou permanecer, eu tenho uma palavra, Deus liberou uma palavra. Irmãos, eu vou contar o meu testemunho. Um dos meus maiores objetivos de vida era matar o meu pai. Porque eu odiava meu pai. A minha esposa, ela é amiga da minha esposa quando a gente namorava, ela conheceu meu pai e ela falava assim, seu pai é um cara maneiro, seu pai é um cara bom, né? Seu pai é um cara divertido. Quando elas tiveram a oportunidade de sentar 5 minutos com a minha mãe contou a história, elas começaram a ter medo de odiar meu pai. Eu falava, não faz isso. E o que elas ficaram mais indignadas é falar assim, mas seu pai mora contigo? Seu pai mora na sua casa? Depois de tudo que ele te fez? Mas não era sobre ele, era sobre mim. Era sobre o filho que eu queria que ele visse que ele não participou na formatação. Porque se dependesse dele, eu seria pior do que ele. O problema é que a gente sempre quer solucionar as coisas ao ponto de vista de querer igualar com as outras pessoas. Quando você esquece o teu referencial, quem é você? É sobre você. Aqui eu entro no perdão. Mas como é que eu vou perdoar depois de ter feito o que ele fez? Como é que eu vou esquecer? Todas as vezes que a gente fala de perdão, a pessoa está achando que é sobre esquecer. Não é sobre esquecer. É sobre você abrir mão de um sentimento que vai te fazer mal. De lembranças que vai te machucar.
Como já aprendemos aqui, não uma nem duas, já ouvimos várias vezes, a palavra perdão vem da raiz da palavra peame, que é deixar ir. Deixar ir. Tem um adágio popular que vai dizer que a vingança, o ódio que você guarda é como um copo de veneno que você bebe todas as vezes que você lembra do fato, querendo que a outra pessoa morra. Enquanto que, na verdade, quem está morrendo um pouquinho por dentro é você. Eu estava conversando com uma pessoa e ela me perguntou, não, mas como é que é assim, eu vou esquecer? Eu não vou guardar mágoa do que me fez? Eu brinquei com ela e falei, sabe uma coisa que eu não guardo? Dinheiro, não. Não. Eu não guardo mágoas. Ela, por quê? Porque eu guardo nomes. Eu prefiro guardar nomes do que guardar mágoa. Ela, como assim? Eu prefiro guardar o nome. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa não pode chegar em mim nessa área. Para ela não errar de novo comigo. Mantenha um tempo de distância, um elo de distância, porque eu sei que aqui ela não pode vir mais, porque ela já esteve aqui e falhou comigo. Então eu não preciso guardar mágoa, só preciso só guardar nomes. Então, em vez de guardar mágoas, guarda nomes. E preserve essas pessoas e você de viver a mesma realidade que você já viveu com ela do erro. Preserve ela, preserve você. Não dê acesso. O acesso que tinha não vai ter mais. Ou até o contato não haverá mais. Mas pelo menos não há um sentimento ruim. Não há mágoa. Ela vive a vida dela e eu vivo a minha. Eu oro por ela, abençoo ela, libero a palavra de bênção sobre a vida dela e ponto. E estou orando por ela, pela família dela, pela geração dela, para que Deus o abençoe. E todas as vezes que eu for lembrar dela, eu lembre abençoando. Eu lembre, Senhor, visita aquela casa, visita aquela vida, transforma. Se ela não mudou, se ela ainda continua errando com outras pessoas que ela errou comigo, Senhor, vai de encontro, vai mudando a mente, muda o coração, transforme a vida dela. Reverta isso em orações, em palavras de bênção, em palavras de vida. Porque automaticamente o sentimento humano vai sempre querer lembrar do pior. A maior dificuldade do ser humano é entender que a justiça é do Senhor. Mas se os seus olhos não verem algo acontecer, você acha que não está vendo justiça. Mas como é que ele está? Peraí, vou aqui, calma aí, deixa eu ver. Ah, não, olha a foto. Ah, não é possível. Está na praia, está me devendo, está comendo no restaurante. Olha como é que está. Ah, não, senhor. Senhor, vai lá, senhor. O senhor está com o migrador lá para começar a comer o dinheiro dele. Não é possível, não me paga. Está no restaurante, está curtindo, está fazendo. Mas será que aquilo que os seus olhos estão vendo, eu volto no que eu falei. Os seus olhos estão vendo é realidade. Quando a pessoa bota a cabeça no travesseiro, o que ela está vivendo? Irmãos, o que tem de pessoas vivendo de fantasias, vivendo de fotos, vivendo de like, não está no gibi. Pessoas que, depois do advento das redes sociais, vivem vidas mentirosas. Eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que enganou todo mundo por longos anos dizendo ser socialite, nunca foi uma socialite. Mas por dizer que era, ela entrava em festas, ela fez tudo. Recentemente agora descobriram que a menina dizia ser jornalista, falsificou um crachá de uma grande emissora de esporte e entrava em um monte de evento dizendo que era. Uma outra que se dizia ser advogada, nunca foi advogada, irmão. Pasme, ela já foi julgar, ela já foi defender em julgamento. Ela conseguiu vitórias em julgamento. Olha aonde o ser humano está indo. Enganou pessoas, trabalhou em escritório de advocacia. Nunca pediram o documento dela. Sabe por quê? Porque ela tinha uma habilidade grande.
E uma frase linda que eu vi, que até a Bíblia diz, de uma das pessoas que a conheceram, ela tinha um dom, ela tinha amabilidade, ela tinha o dom de amar, de ser dócil, de ser sensível. Então ela era envolvente, irmãos. Ela tinha uma fala doce, uma fala envolvente. Me lembra muito um jardim em que uma certa serpente chegou perto de uma mulher com uma fala envolvente. As pessoas hoje vivem mentiras. E a gente sente a necessidade de querer ver. Não, quero ver, eu quero olhar. Eu quero ver o que está acontecendo. Não é possível que eu não vou ver. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba. Deus não vai te colocar num palco e vai botar a pessoa que te fez algum mal na plateia para ela te ver, não. Como alguns louvores falam, não. Deus não faz isso não, tá? Esse Deus aí, eu não sei que Deus é esse que é cantado, mas não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é como ele fez no coração de José. Quando ele olhou os irmãos, o mais engraçado, quem te faz mal, passa o tempo, talvez nem lembre de você. É aquele velho adágio. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Os irmãos de José não reconheceram José. A primeira atitude humana de José é prende todo mundo. Tá todo mundo querendo me roubar. Prende. O mais novo que não tem nada a ver com isso. Deixa ele livre. Mas todo mundo preso. Não, como é que houve? Quando ele foi para casa refletir, o que o Espírito Santo? Ei, calma. Você não passou por tudo que você passou em vão. Talvez ali ele lembrou do poço. Ele foi lembrando sendo preso cadeia, sendo humilhado. E quando você chega num ponto em que você encontra com aquela pessoa, qual a primeira atitude que você quer? Vou mostrar a minha superioridade. Vou mostrar que eu estou por cima. O que tu quer? É isso que você fala? O que você precisa? É isso mesmo que você vai fazer? É isso que o ser humano automaticamente faz? A pessoa nem lembra. E você entra em crise quando você fala para a pessoa assim, ó, você fez isso, você lembra? Não, eu? Não, você está me confundindo. Eu volto à história do meu pai. Meu pai não lembra de nada do que ele fez. Minha mãe questiona, os filhos questionam, mas ele fala, morre em pé junto. Eu não fiz isso, não. Meus irmãos preservam ódio sobre ele. Mágoas, eu não. Eu sei de uma palavra que o Senhor liberou para a minha vida que vai converter, que vai salvar. Nem que seja no último dia de leito, como fez com o pai dele, mas fez. Ele levantou as mãos no leito, aceitou Jesus. Naquele dia estava caindo um temporal. Abriu-se um sol que entrou naquela janela. Naquele mesmo momento, aquele homem morreu. Foi automático. Chegaram na visita da igreja. Senhor Felisberto, a gente precisa orar pelo senhor. A gente pode orar? Pode. O senhor quer aceitar Jesus hoje? Minha filha já pregou muitos anos para mim. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu preciso aceitar esse Jesus. Levantou a mão quando a gente orou. Acabou a oração, irmãos. Eu abri o olho. Nós abrimos o olho. Só tinha uma flecha de sol no rosto dele. Como se a nuvem estivesse abrindo. A alma dele estivesse indo de encontro. Foi a coisa mais linda que eu já passei na minha vida. Vendo meu avô falecer daquele jeito. Aceitou Jesus, terminou a oração de conversão, ele faleceu. Senhor diz que vai fazer, ele vai fazer. É assim que ele faz. Ele teve uma promessa sobre a minha tia orou sobre anos, sobre a vida daquele homem, assim como eu faço sobre a vida do meu pai. E a circunstância me mostra que ele está piorando. Mas eu falo, Senhor, o Senhor vai fazer. É escassez. Os seus olhos estão mostrando, não vai adiantar. Não adianta orar pelo teu marido. O teu marido está só piorando. Aí você paga preço, só piora. Satanás é assim, ele faz isso. O filho está orando pelo filho, só piora. Orando pelos filhos, só piora. Você vai orando, a situação vai piorando. Os seus olhos vão querendo entrar em crise. Porque calma aí, o que os meus olhos estão vendo? Olha a situação que está na minha frente. Em vez de melhorar, piora, não, a coisa está acontecendo. Tem algo acontecendo. O inferno se incomodou. A sua posição incomodou o inferno. Então, se as coisas começaram a burburar, é porque com certeza você está indo pelo caminho certo, está pagando o preço. Então, o inferno começou a se manifestar, tentando causar confusão e dúvida.
Está piorando? Não está não, irmãos. Deus vai fazer. Ele vai fazer. Decida hoje a confiar. Confie na palavra, confie na promessa. Não abre mão dela. Senhor, as circunstâncias estão ruins. O cenário é horrível. Mas eu vou permanecer, porque o Senhor mandou ficar. O Senhor me trouxe aqui. O Senhor me colocou aqui. O Senhor falou que ia me fazer prosperar nesse lugar. Então é aqui. Porque não é o lugar que vai liberar a bênção sobre a tua vida. É a sua posição. É as suas atitudes. É a sua obediência. Então permaneça a ficar, irmãos. Se você tem uma palavra, se Deus liberou algo sobre a tua vida, permaneça. Fique. Não volte atrás. Não retroceda, não deixe que a dúvida maquie aquilo que Deus tem para a sua vida. Fique de pé nessa manhã. Eu quero orar para que Deus possa te fortalecer e mostrar que o ambiente, o lugar, não vai definir aquilo que você vai receber do céu. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa permanecer, você precisa obedecer. Senhor Deus, agora diante de Ti, levanta a minha fraca voz a Ti, ó Pai, te engrandecendo e te agradecendo pela oportunidade de entendermos que, independentemente do lugar, não é Ele que vai determinar aquilo que o Senhor tem para nós, mas sim a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa postura de fé. Ó Pai, nós continuarmos, permanecermos fiéis a Ti. Assim como o Senhor fez com Isaac, faça também com cada um dos seus filhos, Senhor. Que eles possam semear e colher a 100 por 1, seja na área financeira, sentimental, familiar, ó Pai. Eles possam ver, ó Pai, uma colheita fértil diante da Tua presença, porque eles têm sido fiéis, têm permanecido no lugar que o Senhor mandou, no lugar que o Senhor os colocou. Senhor, não deixe que a dúvida tome conta dos nossos corações, que maquie as nossas decisões. Não, mas que as nossas decisões sejam baseadas no joelho, naquilo que o Teu Espírito vai liberar sobre nossas vidas, sobre aquilo que o Teu Espírito vai soprar aos nossos ouvidos. Senhor, que nossos ouvidos estejam sensíveis ao Teu Espírito. Nada e ninguém, lugar nenhum, Senhor, vai impedir de alcançarmos aquilo que nós precisamos alcançar em Ti. Muito obrigado por tudo. Nós te engrandecemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Nos leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um final de semana, o término desse domingo abençoado, Senhor. O início de semana em que nenhum lugar nos fará retroceder. Ninguém nos fará voltar, porque permaneceremos e enfrentaremos todas as adversidades que vierem à nossa frente, porque o leão de Judá, o guarda de Israel está conosco, porque nós confiamos em Ti. Nós acreditamos e confiamos na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a casa de cada um dos Teus filhos. Abençoe os seus familiares, os seus propósitos, sonhos e projetos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo do Seu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as comunhões e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua família e com a tua casa e aonde quer que fores, desde agora e para todo sempre. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Libera uma palavra.